Boa noite a todos e a todas que ainda eu não cumprimentei. Algumas pessoas estão retornando de férias, algumas pessoas eu não havia visto ainda esse ano. É muito bom ver essa igreja cheia de pessoas, mas também cheia da presença de Deus, podendo ver aqui um grupo reunido para adorar a Deus, para glorificar o nome dEle. Amém? E nós continuaremos, não apenas nos dias de hoje, mas todos os dias da nossa vida, adorando a esse Deus. Amém? E Deus nos deu um tema esse ano, nesses dias, que é vida em abundante. Vida abundante. Nosso tema das quartas-feiras, e é um tema para o ano. Nós aqui estamos declarando que Deus vai nos dar vida e vida em abundância. Se você crê, diz amém. Só os que creem, diz amém. Glória a Deus. Mas talvez você esteja aqui nessa noite, ouvindo essa palavra, ouvindo esse tema, vendo esse letreiro bonito, ouvindo testemunhos maravilhosos. E nós não estamos aqui falando dessa forma, Deus não colocou esse tema no nosso coração. Não é que nós não estamos alheio do que está acontecendo, não é que nós estamos fazendo vista grossa do que acontece nas nossas vidas, na nossa vida diária. Talvez você esteja aqui nessa noite pensando, tudo bem, eu quero essa vida abundante, mas isso está tão difícil. O ano talvez possa ser que seu ano começou difícil, mas nós cremos que Deus veio para dar vida e vida em abundância. Amém? Não importa como você chegou, como você está, não importa as suas dificuldades, as suas lutas, mas Deus é um Deus que nos vê. Deus é um Deus que nos ouve. Por isso eu gostaria de conversar com vocês nessa noite, de falar dos motivos para se alegrar diante das dificuldades, motivos para se alegrar diante das crises, motivos para se alegrar diante das suas lutas. E talvez elas sejam muitos, eu não sei. Mas nós, na nossa função pastoral, nós ouvimos muitas pessoas, e como é bom ouvir as pessoas. Eu particularmente gosto de ouvir histórias, acontecimentos, e muitas histórias boas do que Deus fez, do que Deus faz, como Deus transformou, como Deus agiu, como Deus cuidou, como Deus planejou, como Deus abriu as portas, como Deus realizou aquele milagre, como é muito bom. Mas também nós ouvimos alguns relatos que eu digo para as pessoas às vezes, ou eu digo para mim mesmo, eu não tenho palavras para dizer diante dessa sua dificuldade. Meus irmãos, muitas vezes as pessoas nos ligam, vêm até nós, ou desabafam, falam algo, e eu falo, Senhor, eu não tenho, eu sou apenas um menino, eu não tenho o que dizer. Dias atrás, uma pessoa mandou uma mensagem para mim, uma jovem, falou assim, pastor, manda uma mensagem para uma tia minha. Manda uma oração, pastor. Eu falei, mando, claro. Mas qual é o motivo? Pastor, o pai dela está na UTI. Fala alguma coisa, pastor, para que conforte o coração dela, para que ajude ela, para que algo aconteça. Eu ouvi aquela mensagem e falei, Senhor, o que eu vou dizer? O que eu vou falar? E Deus nos deu graça, mandou uma mensagem, uma oração, né? E graças a Deus, o pai dela, né, está bem, assim, o pai dessa mulher está bem, se recuperou. Não está 100%, mas nós cremos que Deus continuará a agir naquela vida. Mas diante das situações, meus irmãos, muitas vezes nós não temos o que falar. Dia 25 de dezembro, cadê a Lourdes e o Alfredo? 25 de dezembro, dia 24 de dezembro, enquanto muitas famílias estavam almoçando, o velório foi no dia 25, né? Isso, no dia 25 de dezembro, quando os famílias estavam almoçando, a dona Lourdes, o Alfredo, estava ali sepultando ali a dona Lourdes, a sua mãe. E eu estava ali diante daquele momento, e eu disse para Deus, Deus, o que eu vou dizer diante dessa situação? Palavras humanas não conseguem dizer, ou não conseguem preencher esse vazio.
Palavras humanas não conseguem dar o suporte necessário, a não ser que foi o Espírito Santo de Deus. Por isso eu gostaria de ler um texto com vocês, com essa igreja, que fala sobre isso, sobre crises, sobre dificuldades, sobre lutas. E o texto é lá em Gênesis 21, a partir do verso de número 8. Gênesis, capítulo 21. Deixa eu ver se eu consigo abrir minha água de novo, sem me molhar. Se você achou na sua Bíblia aí, diga amém. Se você não achou, diga misericórdia. Pensando que esse pastor antigo, né? Gênesis 21, capítulo 8, diz assim: Isaac cresceu e foi desmamado. Naquele dia em que foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara, esposa de Abraão, que o filho de Agar, a egípcia, a qual o Senhor dera a luz a Abraão, caçoava, ridicularizava de Isaac, disse ela a Abraão: Abraão, rejeita essa escrava e seu filho também, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac meu filho. Isso pareceu muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo que ela disser. Olha aí, irmãos, os casados aí, já pensou se Deus fala para você isso? Atende tudo a sua mulher no que ela disser. Pensou, Fábio? Porque Isaac será chamado da tua descendência, mas, verso 13, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ele ser teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los nas costas de Agar, deu-lhe um menino e a despediu. Ela saiu andante, errante pelo deserto de Berseba. Tendo acabado a água do odre, colocou ele o menino debaixo de um arbusto. Colocou ela, o menino, debaixo de um arbusto. E afastando-se, foi se assentar de fronte, à distância de um tiro de arco, cerca de 100 metros, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Então Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino da onde está. Erga-te, levanta-te, segure na mão dele, porque eu farei dele um grande povo. Então, abrindo os olhos, eles viram um poço de água. E indo ele encheu de água o odre, bebeu e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu e habitou no deserto, se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito. Talvez você conheça esse texto muito bem, mas eu gostaria de relembrar aqui alguns fatos desse texto. Abraão, como todos conhecem, ou boa parte conhece, Abraão é conhecido como o pai da fé. E Abraão tem uma esposa chamada Sara. E alguns capítulos antes, o texto diz que Sara não podia ter filhos, era estéril. E lá no capítulo 16 de Gênesis, fala que Sara estava tentando ter filhos com Abraão, mas ela não era estéril, não podia ter filhos. Então Sara teve uma excelente ideia. Teve uma ideia, falou: Abraão, eu não posso ter filho, mas a sua serva pode. Naquele tempo, naquele período, era permissível o homem ter mais de uma mulher. Mas Abraão ouviu sua mulher, então Abraão se deitou com Agar, a serva, e Deus deu e eles tiveram um filho, e esse filho chamou Ismael.
Abraão tinha cerca de 86 anos quando isso aconteceu. Mas aos 99 anos, Deus fala novamente com Abraão, fala com Sara, fala: vou te dar um filho, o filho da promessa. E aos 100 anos, Deus concede a Abraão um filho, com a sua esposa, com Sara, o filho da promessa chamado Isaque. Então nós pulamos aqui para o texto onde nós lemos, e o texto diz que quando Isaque tinha aproximadamente 3 anos de idade, completou 3 anos de idade, Isaque foi desmamado. Isaque começou a comer a comida dos adultos normalmente. Então Abraão fez um grande banquete, uma grande festa. A casa estava cheia, porque era uma festa onde o seu filho mais novo, o filho da promessa, ia desmamar. Porém, o filho mais velho, o filho da serva, o filho da Agar, viu aquela situação, percebeu que havia perdido o espaço, percebeu que ali já não tinha tanto espaço para ele, começou a fazer bullying contra Isaque. 86 anos, quando ele teve Ismael, mais 14 anos, quando ele nasceu, Abraão tinha 100 anos, quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos, e quando houve esse desmamou, Isaque tinha 3 anos, então Ismael tinha aproximadamente 17 anos, então Ismael começou a caçoar do irmão mais novo. Então Sara, que lá atrás no capítulo 16, quando Sara fala para Abraão: Abraão, eu não posso ter filhos, então chama a tua serva para ter um filho com você. Mas no texto, no capítulo que nós acabamos de ler, no capítulo 21, Sara percebeu que o filho da serva, Ismael, estava ridicularizando, tirando sarro, caçoando. Falou assim: olha, eu não quero isso. Abraão, manda embora essa escrava e o filho dela junto. Que mãe que gosta de ver o seu filho sendo ridicularizado? Que mãe que aceita ver o seu filho ali sendo caçoado? Então Sara teve esse sentimento, falou assim: olha, eu não quero isso. Abraão, manda essa escrava embora. Eu não quero ver isso, eu não quero que ele esteja nesse mesmo ambiente. Eu não quero que o filho da serva fique aqui tirando sarro. Manda eles embora. Eu acredito que Abraão tentou ali se falar: mas meu bem, mas não tem meu bem não, manda embora. Mas veja bem, não tem, veja bem, manda embora. E o texto diz que isso pareceu penoso aos olhos de Abraão. Mas Deus falou com Abraão: Abraão, escuta sua mulher em tudo que ela te disser. Algumas irmãs estão anotando esse texto. Porque Deus tem algo especial para ele. Não apenas para Isaque, mas Deus tem algo especial também para Ismael. No outro dia, bem cedo, de madrugada, Abraão chama a sua serva, o seu filho, o filho dessa serva, Ismael. E o texto diz que ele deu alguns odres, um pouco de água, pão, e pediu para que ela se retirasse, falando educadamente. Então o texto diz que Agar pegou sobre seus ombros, e muito particular, muito comum também nos dias de hoje, um filho de 17 anos e a mãe carregando a mala, a mochila. E eles saíram. E o texto diz que eles saíram no deserto, errante pelo deserto. Até que chegou um momento, o texto não diz se foi um dia, 2 dias, uma semana, 1 mês, 2 meses, mas chegou um momento que a água acabou, chegou um momento que o pão acabou, chegou um momento que o mantimento acabou, chegou um momento que no meio do deserto a força acabou. Tem um momento que ficou desidratado. Eles não conseguiam mais andar, nem para frente nem para trás, não tinha socorro, não tinha um sabado mário para pedir, não tinha um sabor sagrado, não tinha nada para pedir ali, um iFood. Então
Agar, a serva, viu um arbusto, uma pequena árvore, e colocou o seu filho debaixo desse arbusto. E o texto diz que Sara seguiu, ficou uns 100 metros de distância, para não ver o seu filho morrer. Meus irmãos, não tem como, acho que nós imaginarmos essa cena, ou sentir, melhor dizendo, sentir o que Agar sentiu. A gente pode até pensar, mas é algo tão penoso. Alguém, uma mãe, que amamentou, que teve no colo, que gerou esse filho, de repente colocar o filho debaixo de um arbusto, de uma árvore, e ficar à distância, para não ver morrer de sede e de fome. Que situação! E o texto diz que Agar se afastou e começou a chorar. Eu não sei, mas muito provável, eu acredito que foi o choro mais forte que Agar teve. Aquele choro que veio da alma, porque ela sabia que o seu filho iria morrer. Então Agar chorou, urrava. Mas o texto diz, enquanto Agar estava chorando, enquanto Agar estava ali debruçada, o texto diz que apareceu um anjo do Senhor e falou: Agar, ei Agar, eu ouvi a voz do seu filho. Agar, eu ouvi a voz desse menino. Levante-se, Agar, vai lá, Agar, pega na mão do seu filho, põe ele de pé, porque eu farei dele uma grande nação. E de repente, quando ela ouviu aquilo lá, quando ela foi até o menino, de repente os olhos abriram, e eles perceberam, viram uma fonte de água no meio do deserto. E o texto diz que ali eles se hidrataram, que eles construíram família. Ismael, os árabes vêm de Ismael, um povo próspero. O que tem a ver Agar, Ismael, com a minha vida e com a sua? Se o tema do nosso ano, o tema nosso desse ano é vida abundante. Eu quero dizer para vocês nessa noite que Deus tem os seus planos. Algo pode não estar acontecendo na sua vida. Talvez você esteja aqui no meio de uma crise, no meio de uma situação que você não vê saída. Talvez as lutas são tantas, mas eu quero dizer para você que em nome do Senhor Jesus há uma fonte aí perto de você. E nessa noite Deus vai abrir os seus olhos, e você vai poder se hidratar novamente, você vai poder se alimentar novamente, porque essa fonte se chama Jesus Cristo. Ele é a fonte de vida. Mas observe que para isso acontecer, Agar, ela enfrentou algumas crises, algumas dificuldades, algumas lutas. Primeira dificuldade que Agar enfrentou foi a rejeição. Agar foi rejeitada. Observe que Agar era serva, era empregada, sim, mas não era uma qualquer empregada, porque ela cedeu não apenas o seu serviço, mas ela cedeu o seu corpo, o seu útero, para o seu chefe, para o seu senhor, para o seu patrão. Mas de repente, quando não serviu mais, ela foi rejeitada. Vai embora, Agar. Talvez você esteja aqui nessa noite e você tenha passado por alguma rejeição na sua vida. Talvez você esteja aqui nessa noite, você foi rejeitado pelos seus pais. Talvez você nem o conheça. Talvez há no seu coração esse sentimento que havia no coração de Agar, de rejeição. Mas eu quero dizer para você que esta não é a última notícia. Talvez pessoas estão aqui e não conseguem caminhar, não conseguem perceber a mão de Deus, o favor de Deus sobre a sua vida.
porque há esse sentimento de rejeição no seu coração, eu quero dizer que em nome do Senhor Jesus, você vai sair dessa noite livre, leve. Se algo no seu coração, na sua mente, há sentimento de rejeição, em nome de Jesus vai ser quebrado nessa noite. Você não vai olhar para a rejeição, para o que aconteceu, você vai olhar para a fonte, que é Cristo Jesus. Talvez essa noite você esteja como Agar, sentindo rejeitado ou rejeitada. O segundo sentimento que Agar teve é de ingratidão. Agar poderia ter pensado assim: puxa, eu estou servindo por muito tempo, eu aqui usei meu útero, meu corpo para usar, estou saindo desse ambiente apenas com um pouco de água e um pouco de pão. Abraão poderia, meus irmãos, Abraão tinha dinheiro, Abraão poderia falar assim: olha, eu vou orientar, vou levar os meus servos para acompanhar você até outra cidade, eu vou dar recursos para você comprar uma casa, para alugar, eu não sei. Mas o texto diz, por providência de Deus, que Abraão apenas deu um pouco de água e pão. Talvez você esteja aqui nessa noite também com esse sentimento de ingratidão no seu coração. Talvez você trabalhou muito tempo em um ambiente, em um lugar, em uma empresa, e talvez algum dia o seu chefe, seu patrão falou assim: olha, muito obrigado, até mais. E você tem olhado para essa situação e falou assim, e tenha falado assim: puxa, que ingratidão, me doei o tempo todo para essa empresa, eu fiz tanta coisa, e agora eu saio assim. Talvez você esteja com esse sentimento nessa noite, mas eu quero aqui repetir mais uma vez, que isso, José, isso não é a palavra final vindo de Deus. Eu quero dizer para você que se você tem algo no seu coração, um sentimento de gratidão, em nome do Senhor Jesus vai ser quebrado. Em nome do Senhor Jesus. Nós acabamos de cantar que Tu és um Deus que nos ouve, que nos vê. E esse Deus está olhando para você. A recompensa vem dEle. Outra crise que provavelmente Agar passou, que é o que diz no texto. O texto diz que Agar saiu, foi mandada embora, e ela saiu sem rumo, sem direção. Ela saiu sem rumo, meus irmãos. Hoje, se falar assim: olha, você tem que ir agora, vai para o norte, você vai pegar a direção, você sabe que daqui a tantos metros tem a cidade Y, a tantos metros tem a cidade Z, X. Você sabe para onde vai, você tem o GPS, você tem um mapa, tem tudo nas suas mãos. Você sabe que se você parar em uma rua, avenida, você estender sua mão, pedir uma carona, alguém vai se compadecer de você. Se você pedir um dinheiro emprestado para você, alguém vai te ajudar. Você sabe que vai ter um posto de combustível para você beber água, para se hidratar. Você sabe que tem uma fazenda, uma chácara, algum lugar. Mas lá não, era deserto. E o texto diz que ela saiu sem rumo, sem direção. E talvez você esteja aqui nessa noite também assim, vindo de domingo a domingo, trabalhando dia após dia, sem rumo, sem direção. Talvez você não sabe o que deve fazer, qual caminho seguir. Talvez você está seguindo, como diz a canção popular: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque você não sabe qual direção você pega, qual é o rumo. E assim estava Agar, sem rumo, sem direção. Agar sentia rejeitado, sentimento de ingratidão, sem rumo, sem direção. E também Agar estava passando um momento de escassez. Não tinha mais água, não tinha mais pão, não tinha como mais se alimentar. Eu disse essa manhã, como é ruim, meus irmãos, passar escassez. Como é ruim passar dificuldade.
Meu irmão está aqui, não deixa eu mentir sozinho. Mas como é ruim, eu lembro quando criança, hora ou outra, a energia cortava. Aí hoje, depois que eu casei, a Maná vinha, apagava tudo as luzes, eu acendia tudo. Trauma. Hoje de manhã eu falava de uma pessoa aqui da comunidade, e essa pessoa comentou comigo dias atrás, é uma pessoa que Deus tem abençoado, graças a Deus, e nós compartilhamos algumas coisas, e ele falou assim: André, eu passei muita dificuldade, cara, muitas lutas. Eu lembro um dia, ele falou para mim, eu lembro um dia, que eu fui para a escola, na hora que eu voltei para ir da escola, cheguei no portão da minha casa, cadê minha família? Cadê as coisas? Olhei para o lado e vi meu irmão, falei: ô fulano, onde que a gente está morando agora? Porque toda semana, todo mês a gente muda de casa. É difícil passar escassez. E Agar, com esse sentimento de rejeição, com esse sentimento de ingratidão, com esse sentimento sem rumo, sem direção, com escassez. E talvez você se encaixe em nenhuma dessas hoje, nessa noite. Talvez você tenha ouvido falar muitas coisas boas aqui nessa comunidade, milagres, coisas aconteceram, e você diz assim: quando isso vai acontecer comigo? Quando Deus vai mover a sua mão sobre a minha vida? Talvez você esteja aqui, não passando uma escassez financeira, mas uma escassez espiritual, emocional, não sei. Talvez você esteja aqui nessa noite com uma crise, eu não sei qual. Mas o texto diz que Agar deixou o seu filho Ismael debaixo de um arbusto e foi chorar. Mas algo aconteceu. E algo vai acontecer aqui nessa noite, eu creio em nome do Senhor Jesus. Algo aconteceu, o texto diz que Deus enviou um anjo e falou assim: ei Agar, por que você chora? Agar, não temas. Agar, fique de pé. Agar, pega na mão do seu filho, coloca ele de pé, porque eu farei dele uma grande nação. Eu quero dizer para você nessa noite, não sei a dificuldade, a luta, a crise que você está passando, mas nessa noite Deus quer te colocar em pé novamente. Deus quer levantar as suas mãos. Deus quer dizer para você: eu farei de você um grande homem, uma grande mulher. Eu farei de você uma pessoa abençoada, próspera, feliz, em nome de Jesus. Deus quer que você abra os seus olhos espirituais essa noite. Deus vai mostrar uma direção para você. Deus quer curar suas feridas. Deus quer curar suas mágoas. Deus quer curar os seus traumas. Deus nessa noite quer te mostrar que Ele é a própria fonte de vida. E o texto diz que eles olharam, viram aquela fonte, se hidrataram, e Deus o abençoou. Ministério de Louvor, pode vir. Ministério de Louvor, pode vir, por gentileza. Eu quero que em nome do Senhor Jesus, dizer para você que 2023 vai ser um ano abundante sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Não importa a sua crise, não importa a sua luta, não importa se você não tem resposta para o que está acontecendo. O que eu falei? Só para ver se vocês estão espertos, tá? Vocês estão atentos então, hein? 2024 vai ser um ano abençoado para vocês. 2024. Eu não sei como você chegou, como você está, como você se sente. Talvez você queira estar aqui testemunhando algo maravilhoso que Deus fez na sua vida, mas você não vê perspectiva. Talvez você olhe a situação e você está como Agar, apenas sabe chorar, não sabe qual direção tomar. Talvez você esteja como Agar, falando: Deus, o passado foi tão pesado comigo. Talvez você esteja aqui nessa noite e fale assim: Deus, eu sei que o Senhor é um Deus que abençoa, mas o que o pastor está falando, ele está falando isso porque ele não sabe do meu passado. Ele não sabe do que eu passei. Ele não sabe das minhas crises. Ele não sabe das minhas dificuldades. Ele não sabe das minhas lutas. Ele não sabe dos meus traumas. Eu quero dizer para você: eu não sei,
mas Ele sabe. Ele sabe, Deus sabe. Deus conhece o seu coração. Deus conhece tudo de você. Até o que você está pensando agora, o que você está refletindo agora, Deus sabe. Deus sabe as madrugadas que você passa em claro. Deus sabe quando você coloca a cabeça no travesseiro e você não consegue dormir. Deus sabe. Deus sabe o saldo da sua conta bancária. Deus sabe. Deus sabe daquilo que passa no mais íntimo do seu coração, que você não compartilhou nem com o seu cônjuge, que você não compartilha nem com seus filhos. Deus sabe. Deus sabe. Porque Ele é um Deus que nos vê. Mas muito mais, muito além do que Ele é um Deus que nos vê, o texto diz que Ele é um Deus que nos ouve. Ele é um Deus que nos ouve. Meus irmãos, o texto não menciona, não diz que Agar e seu filho reclamou, murmurou. O texto diz que Agar se quebrantou, chorou diante daquela situação. Interessante que o texto diz que Agar chorou, se quebrantou, mas Deus ouviu a voz do menino. Meus irmãos, Ismael era filho de Abraão. Ismael sabia no Deus Todo-Poderoso. Ele conhecia esse Deus Todo-Poderoso. Talvez você esteja aqui nessa noite e você apenas consegue chorar. Eu digo para você, chore. Faça como Agar. Se quebrante diante de Deus. Mas se você consegue falar, fale diante de Deus. Deus é conhecido como Abba. E essa palavra Abba vem da expressão balbuciar, que é uma criança que quando quer falar, quando a criança quer falar, ela balbucia. É a mesma raiz de Abba. É assim que Deus nos vê, como filhos, como filha. Gostaria que você ficasse em pé neste momento, em nome de Jesus. Se eu subir aos céus, Ele está lá. Se é o mais profundo você ir, Ele vai estar lá. Se você for um lugar muito distante, Ele está lá. Não tem como se esconder da presença de Deus. Você pode ir para o deserto, como estava Agar, como estava Ismael. Você pode ir para um lugar muito distante. Você pode estar no seu quarto trancado. Ah, meus irmãos, Ele também está lá. Porque Ele nos vê na nossa particularidade. E Ele ouve. Não uma oração do pastor apenas. Não uma oração daquele irmão, daquela irmã, da intercessão apenas. Mas Ele ouve a oração daquele que é quebrantado. Ele ouve a oração do adorador. E nós somos essa igreja, nós somos adoradores. Então não importa a sua dificuldade, o seu problema, a sua luta, você vai adorar neste momento. Você vai adorar neste momento. As portas vão se abrir, os seus olhos vão se abrir e você vai ver, ainda essa semana, em nome do Senhor Jesus, uma fonte de água viva. Ainda essa semana você vai ver uma resposta do céu sobre a sua vida. Ainda essa semana eu creio que o milagre vai acontecer, uma direção você vai ter. Ainda essa semana Deus vai mostrar algo espetacular para você. Porque eu creio que o Deus que nos vê, o Deus que nos ouve, é o Deus que está aqui presente nessa noite. Então feche seus olhos, adore a Deus, glorifique a Ele. Ele sabe que está no seu coração, Ele sabe que passa na sua vida, na sua família, na sua casa.